Você vai chegar no Magic Kingdom, olhar pro castelo e pensar, por onde eu começo? Aí vai abrir o mapa, vai olhar pra tanta coisa, vai ficar confuso, vai escolher a atração mais perto, que provavelmente tem uma fila de 1 hora. Vai ficar nessa fila, vai sair dela, vai andar sem direção. E no final do dia vai contar as atrações que fez nos dedos de uma só mão. Isso acontece com a maioria absoluta das pessoas que vão pro Magic Kingdom sem roteiro. E o problema não é o parque. O Magic Kingdom tem mais de 40 atrações, entre rides, shows, experiências interativas e encontros com personagens. O problema é não saber a ordem certa. Esse vídeo resolve isso. Eu vou cobrir todas as atrações do parque, em que ordem fazer, o que é a prioridade máxima logo na abertura, o que você pode deixar pro meio do dia, o que não vale o tempo de fila e o que você não pode perder de jeito nenhum. Tudo atualizado para 2026, com todas as novidades, as atrações que fecharam e as atrações que voltaram de reforma. Então anota, salva e manda pro grupo da família. Vamos lá. Antes de começarmos, se você quer alguém do seu lado em tempo real durante a sua visita no parque, avisando qual fila tá curta, qual é o momento do Light Lane e adaptando o roteiro para a sua família pelo WhatsApp, clica no link da descrição e fala com a gente. É o guia virtual da Turismo na Flórida. Agora sim, bora pro vídeo. Antes que eu me esqueça, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para quem vai na viagem com você. Esse vídeo vai poupar horas de pesquisa, eu te garanto. Primeiro, o que você precisa fazer antes de entrar no parque? Na minha opinião, é decidir se vale a pena a Light Lane para sua família ou não. Em 2026, o Magic Kingdom tem 2 tipos de Light Lane. O Multipass, que é uma espécie de assinatura que dá direito a diversas atrações durante o dia, e o Single Pass, que é vendido separadamente em atrações específicas. A minha opinião sincera é que em época de alta temporada você precisa da Light Lane, pelo menos para as atrações mais concorridas, mas o ideal é para todas. A diferença de esperar 70 minutos numa atração para 10 minutos numa Light Lane muda completamente sua experiência num dia de parque. Outra coisa, se você está hospedado num hotel da Disney, você tem o Early Entry. Você pode entrar 30 minutos antes da abertura oficial do parque. E vai por mim, esses 30 minutos valem ouro. Mas se você não está num hotel da Disney, chegue 45 minutos antes da entrada do parque. Só o caminho do estacionamento, do monorail ou do ferryboat que você vai pegar já consome esses 45 minutos. Então bora pra entrada do parque. Você chega no parque e já vê a Main Street, com o castelo lá no fundo. Ele vai estar lá, na sua frente, lindo, charmoso e te chamando. Respira fundo e atravessa ele sem pensar. Eu sei que é difícil, mas a Main Street fica disponível o dia inteiro. E à noite ela fica ainda mais bonita, com o castelo iluminado. A foto perfeita do castelo você tira no final da tarde, com a luz dourada. Mas por enquanto você vai pra primeira parada. Os primeiros 90 minutos são os mais valiosos durante o dia inteiro. As filas estão no mínimo e o parque tá relativamente vazio. E quem planejou vai usar esses 90 minutos para fazer mais atrações do que pessoas em horas. Esse é o momento das prioridades máximas. E a nossa primeira parada é a Tron. Isso mesmo, a Tron, a atração mais rápida do Magic Kingdom, que chega a 95 km por hora e tem uma das filas mais longas do parque, junto com as 7 anões. A diferença é que a Tron fica na Tomorrowland, que é mais perto da entrada quando você chega pela Main Street. Se você não tiver Light Lane pra Tron, a estratégia é ir direto para ela na abertura. Você embarca numa moto estilo filme Tron, deita praticamente na horizontal sobre ela e percorre um circuito em alta velocidade, com passagens no interior e exterior da estrutura, com efeitos de luz neon impressionantes. É uma das atrações mais modernas e imersivas do parque inteiro. Nossa segunda parada é a 7 Anões, logo depois da Tron. Essa é uma das atrações mais concorridas do Magic Kingdom em termos de fila ao longo do dia. Se você pegar a Tron na abertura com pouca espera, ainda vai dar tempo de pegar os 7 Anões com fila razoável, antes que o parque encha de vez. A experiência é uma montanha-russa família, com carrinhos que balançam lateralmente, cenários impecáveis dentro das minas com 7 anões animados e um ritmo perfeito, acelerando o suficiente para ser emocionante e tranquilo o suficiente para levar crianças de 4 anos. Então vai para ela direto, sem desviar. Agora se prepara, que para a próxima atração você vai andar um pouquinho, mas eu te garanto que vai valer a pena. Ainda com filas no mínimo, vai para Frontierland e pegue a Tiana's Bay Adventure. É um passeio de tronco completamente reimaginado, com a princesa e o sapo. Cenário lindo, músicas novas, personagens animados ao longo do percurso e uma descida final molhada garantida. Já vou te avisar, você vai se molhar, viu? Calça, tênis, tudo. Então leva uma capa de chuva. Se você conseguir garantir essas 3 atrações no começo do parque, o resto do dia vai ser completamente tranquilo. Mas se não conseguiu, tudo bem. A gente vai ter momentos que vai voltar para essas áreas. Vamos agora para Fantasyland. A Fantasyland é a área mais densa do parque em termos de atrações. Além dos 7 anões que você já foi, tem mais 9 experiências aqui dentro. Entre rides, shows, experiências temáticas, encontro com personagens e muito mais. Então vamos começar com Peter Pan's Flight, clássico absoluto do Magic Kingdom, desde a inauguração do parque. Você embarca num galeão voador e voa sobre as cenas de Peter Pan, Londres iluminada lá embaixo, o Big Ben, o mar e o Capitão Gancho. Tecnologicamente ela é simples, mas a Disney cria uma atmosfera como ninguém. E essa atração tem uma magia que décadas de tecnologia nova não conseguiram substituir. A fila costuma ser uma das mais longas da Fantasyland. Tem que pegar logo depois das prioridades máximas, ou utilizar a Light Lane. Enchanted Tales with Belle. Essa é subestimada por muita gente que não sabe o que vai encontrar. E é uma das experiências mais especiais do parque, especialmente para quem tem criança pequena. Você entra numa livraria, passa por um espelho mágico que te teletransporta para
para a Biblioteca da Fera, onde os objetos encantados ganham vida em animatrônicos incríveis. Depois disso, você participa de uma encenação da história com a Belle de verdade, que escolhe crianças e adultos da plateia para fazer os personagens. É interativo, é emocionante e a Bella que aparece no final faz um encontro do personagem logo depois, para foto e autógrafo. A fila é moderada, então você pode encaixar no começo da tarde. E claro, se você só tiver crianças mais velhas com você, não vai valer a pena, né? Mickey's Filler Magic, um show 4D de cerca de 12 minutos, no qual o Pato Donald pega o chapéu do Mickey e acaba sendo arrastado para dentro de várias cenas de filmes clássicos da Disney. Você sente o cheiro, o vento, água e os efeitos visuais são impressionantes. É um teatro coberto com ar-condicionado, perfeito para o meio do dia com calor, sem fila longa praticamente. It's a Small World, passeio de barco por bonecos representando culturas do mundo inteiro, com aquela música que vai ficar na sua cabeça por horas. Ela não é radical, ela não vai te surpreender tecnologicamente, mas ela tem um charme nostálgico e a execução visual é muito boa. A fila raramente passa de 20 minutos, então você pode encaixar ela no meio do dia ou quando outra atração tiver com uma fila muito longa. E ela é refrescante, porque ela é indoor, né? The Many Adventures of Winnie the Pooh, uma dark ride com o ursinho Pooh e os amigos numa aventura pelo bosque dos 100 acres. O cenário é colorido, movimentos suaves e sem sustos. Muito boa para crianças abaixo de 5 anos, que ainda não topam as maiores. Fila moderada, então qualquer horário do dia vai funcionar. Under the Sea, Journey of the Little Mermaid, uma das mais subestimadas da Fantasyland. Dark ride dentro de uma concha gigante, com Ariel como protagonista. Cenários com animatrônicos muito bem feitos e músicas icônicas. E uma atmosfera totalmente imersiva. A fila costuma ser bem mais tranquila que as outras grandes da Fantasyland, então ela é ótima para encaixar entre uma atração e outra. Dumbo, The Flying Elephant, a atração de voo familiar clássica. Você embarca no Dumbo e controla a altura enquanto gira. Ícone visual do parque, perfeita para criança pequena. A fila pode ser longa pelo tempo que o passeio dura, então você pode encaixar ou no final do dia ou tentar em um dos primeiros horários. Uma dica, na área do Dumbo tem um playground indoor com ar-condicionado, onde as crianças podem brincar enquanto a fila avança, e a família fica se revezando. Mad Tea Party, as xícaras giratórias do Alice no País das Maravilhas. Você controla a velocidade do giro. É uma daquelas atrações que ou você ama ou sai com náusea, então conheça a sua família antes de decidir quem entra. A fila é raramente longa, então qualquer horário serve. Princess Fairtale Hall, encontro com personagens. É onde ficam os encontros com as princesas. Em 2026 você encontra Cinderela e uma segunda princesa que roda. Pode ser a Rapunzel, Helena ou outra, dependendo da escala. São encontros individuais, com tempo para conversa, foto e autógrafo. A fila pode demorar, mas é uma experiência muito especial para quem viaja com crianças que amam princesas. Você pode encaixar ela no período da tarde. Agora vamos para a minha área favorita do parque, a Tomorrowland. A Tomorrowland em 2026 conta com 7 atrações e é muito mais do que muita gente imagina. Bom, nós já falamos da Tron na abertura, mas se por algum motivo você não conseguiu pegar lá no começo, ou se você quiser repetir porque é muito bom, é aqui que ela fica. A dica para quem não pegou cedo é tentar no final do dia, depois das 7. O fluxo vai diminuir bastante. A experiência noturna com os efeitos de luz neon é diferente da versão de dia. De certa forma, ela é ainda mais impactante. Space Mountain, o ícone da Tomorrowland, montanha-russa no escuro, dentro de uma cúpula que simula o espaço sideral, com efeitos de estrelas e trilha sonora espacial. Não é a mais veloz nem a mais radical do parque, mas a experiência de voar no escuro, sem ver o que vem pela frente, cria uma adrenalina única. A fila cresce bastante depois da abertura, então tenta pegar o mais cedo possível, ou reserve uma light lane. Atenção para quem tem sensibilidade nas costas ou no pescoço. É uma montanha-russa que ela chacoalha bastante. Buzz Lightyear Space Ranger Spin, novidade de 2026. Ela voltou completamente reformada em 2026. Novos carrinhos melhorados, lasers muito mais precisos, que mudou bastante a experiência, viu? O cenário foi totalmente repaginado, com novos alvos interativos. E a atração é um shooter. Você tem um canhão de lasers e acumula pontos acertando alvos ao longo do percurso. O carrinho gira 360 graus, então você e seu acompanhante pode cobrir lados diferentes. Ó, vou te dar um aviso, a competição de pontos dentro do carrinho pode criar debates que vão além do parque. Então uma família em paz entra e uma família em discussão sai. É divertido. Monsters Inc. Law Floor, show de comédia interativo com os personagens de Monstros S.A. em formato de stand-up, literalmente um teatro de comédia, onde Mike Wazowski e outros monstros fazem piadas. Eles interagem com a plateia e pedem para que o público mande piadas pelo celular antes de entrar. Ele é praticamente sem fila, um show curto de uns 15 minutos, indoor e com ar-condicionado. Mas assim, entre eu e você, se você não fala inglês, você não vai entender absolutamente nada, você vai acabar odiando essa atração, então você pode pular. Tomorrowland Speedway, carrinhos de corrida em circuito. As crianças amam a ideia de dirigir, mas atenção que os carrinhos seguem trilhos, então não dá pra virar de verdade. Vai por mim, eu já tentei. O adulto dirige junto com a criança pequena. A fila pode ser surpreendentemente longa pelo tempo de duração do passeio, então encaixe se você tiver tempo sobrando ou se seu filho tá louco pra dirigir. Carrossel do Progresso, mas atenção, porque ele fecha em julho de 2026. O teatro rotativo histórico da Disney, mostrando a evolução tecnológica americana
americana através de décadas. 4 cenas, família animatrônica em cada uma, cada sala representa uma época diferente, dos anos 20 até hoje. Culturalmente é uma experiência única, que não existe em nenhum outro lugar. E a informação de 2026 que pouca gente sabe é que ela fecha em julho, para uma reforma completa. E se for em junho, ainda pega ela operando. Sem fila, indoor, com ar-condicionado e contando uma história impressionante. Tomorrowland Transit Authority People Mover. Essa aqui é muito ignorada pelas pessoas, viu? É um trem silencioso e elétrico que percorre a Tomorrowland inteiro por cima, com uma vista panorâmica da área, passando por dentro da Space Mountain por alguns segundos. Ela é praticamente sem fila, perfeito para descansar os pés no meio do dia sem parar de aproveitar o parque. Leva uns 10 minutos e dá uma perspectiva única da área. Vai por mim. Agora nós vamos falar da Adventureland. A Adventureland tem 5 atrações interativas em junho de 2026, incluindo uma das atrações mais clássicas do parque, Pirates of the Caribbean, uma das atrações mais icônicas da Disney no mundo todo, e uma que fica bem em qualquer horário do dia. Passeio de barco por cenas de batalhas navais, vilas em chamas e piratas saqueando, com animatrônicos incríveis, efeitos de água e iluminação dramática. Ela é indoor, levemente refrescante e raramente tem uma fila muito longa. É a típica atração que é muito boa e não tem fila. Se a fila estiver acima de 40 minutos, você pode deixar para daqui a pouco, porque ela vai diminuir. Jungle Cruise, passeio de barco pela selva, com animais animatrônicos, hipopótamos, elefantes, crocodilos, girafas e um guia ao vivo, cujo trabalho é contar piadas mais terríveis que você já ouviu. E olha, as piadas são tão ruins que viram uma experiência em si. É um dos momentos mais divertidos do parque, pela energia e pela improvisação dos guias, que variam de dia para dia. A fila é moderada, então qualquer horário que você encaixar vai servir. Enchanted Tiki Room, um show indoor com pássaros animatrônicos cantando. É uma das atrações mais antigas da Disney no mundo. Tem um charme vintage muito específico, sem fila nenhuma, com ar-condicionado e uns 15 minutos de duração. Ele é bom para descansar no calor do meio do dia. E ó, não é todo o perfil que vai gostar, mas quem aprecia a história da Disney vai achar até que legal. Ó, um segredo, só entre eu e você aqui, você pode completamente ignorar essa atração, porque ela realmente é muito fraca, mas não conta pra ninguém que eu disse isso. O tapete mágico do Aladdin, tapetes voadores com o tema do Aladdin. Você controla a altura do seu tapete enquanto gira, perfeito para crianças pequenas. A fila é raramente longa. E um detalhe, na frente da atração tem um camelo que cospe água nas pessoas. É aleatório e com certeza vai pegar alguém desprevenido. Você foi avisado. A Pirates Adventure, Treasures of the Seven Seas, experiência interativa gratuita espalhada pela Adventureland. Você pega um mapa, recebe um talismã mágico e vai ativando estações escondidas pela área em busca do tesouro. Ela é sem fila, você vai no seu ritmo. E as crianças ficam completamente imersivas nessa história. Swiss Family Treehouse, estrutura de exploração walkthrough, ou seja, que você entra e vai passeando você mesmo. Você sobe e percorre a casa da árvore da família Swiss, com diferentes andares e ambientes. Sem fila, ao ar livre e exige um pouco de disposição física para subir as escadas. É boa para quem tem aquela criança que adora explorar. Agora nós vamos para Frontierland. A Frontierland passou por mudanças significativas em 2026. Big Thunder Mountain Railroad, a montanha-russa mais louca do Velho Oeste, voltou em 3 de maio de 2026, completamente reformada. Novos trens, novos trechos de trilho e a maior novidade, as cavernas de arco-íris, cenas internas coloridas e renovadas. A altura mínima caiu para 96 centímetros, abrindo para crianças menores. É uma montanha-russa família, com bastante curva e velocidade, boa aceleração e aquela sensação de trem descontrolado pelos canyons. Ela não tem looping, mas ela chacoalha bastante. Com as novidades do retorno vai ter uma alta procura, então priorize o mais cedo possível e se prepara para pegar um pouco de fila. Já falamos também da Tiana Bay Adventure, mas se por algum motivo a fila estava longa e você não pegou, tente agora, mais no final da tarde. Mas aviso, a descida de noite molha do mesmo jeito, você pode passar um pouco de frio. Lembrando que não temos mais o Tom Sawyer Island nem o Rivers of America. No lugar dessas áreas teremos uma área de carros e uma área dos vilões da Disney. Se você quer saber mais, clica no vídeo que tá aparecendo aqui agora. Agora vamos para a Liberty Square. A Liberty Square é a área que menos tem atrações no parque, mas tem uma das melhores atrações. A Haunted Mansion, 999 fantasmas te esperam aqui. E ela é uma experiência diferente de qualquer outra coisa no parque. Você embarca num carrinho que se move sozinho, percorre uma mansão assombrada com hologramas de última geração, animatrônicos incríveis, ilusão de ótica que vai fazer você olhar 2 vezes, salões de festas com fantasmas flutuantes e um cemitério externo cheio de humor e uma atmosfera completamente imersiva. Ela não é assustadora para dar susto, ela é macabra e divertida ao mesmo tempo. Funciona para qualquer faixa etária, crianças de 4 anos a avós de 80. A fila cresce bastante ao longo do dia, mas sendo bem sincero, essa é mais uma daquelas atrações que é muito boa e não tem tanta fila. Então se passar dos 40 minutos, deixa para daqui a pouco que ela vai diminuir. Hall of Presidents, teatro com animatrônicos de todos os presidentes americanos. 46 figuras em tamanho real, com movimentos faciais e gestos extremamente detalhados. Espetáculo técnico impressionante, sem fila praticamente. Bom para quem tem interesse em história americana. E para quem não tem
porém são 25 minutos de puro tédio. Cá entre nós, se você não é fã dos presidentes dos Estados Unidos ou não gosta tanto de história, ignora completamente essa atração. Agora vamos falar de shows, paradas e outros tipos de entretenimento. Muita gente foca só em atrações e acaba perdendo muita coisa boa. Então eu vou falar tudo pra vocês agora. Festival of Fantasy é uma parada diária do Magic Kingdom. É um espetáculo completo. Carros alegóricos enormes e belíssimos. Personagens de dezenas de filmes. Fantasias incríveis e música ao vivo. Acontece uma vez por dia, geralmente no início da tarde. O horário exato muda por época. Ele passa pela Main Street, Liberty Square e Frontier Lane. Os melhores lugares para ver são na Main Street ou na Liberty Square, chegando com 20 minutos de antecedência. Uma dica um pouco óbvia: Frontier Lane, perto do início da parada, tem menos gente que a Main Street, e você vê a parada antes de todo mundo se amontoar. Happily Ever After, o show de fogos noturno. O show noturno do Magic Kingdom é um dos mais impressionantes do mundo. Fogos disparados de múltiplos pontos do parque, com projeções no castelo, lasers coloridos, efeitos especiais e trilha sonora emocionante. Ele dura cerca de 18 minutos e é de longe o ponto alto da noite. Então se posicione na Main Street com um ângulo clássico. Chegue com 30 a 40 minutos de antecedência para garantir um bom lugar. Nós já falamos também de experiências como o Filler Magic, o show de stand-up do Monstros S.A. e o Enchanted Tales with Belle. Agora eu vou falar de estratégias no meio do dia. Entre meio-dia e 2 horas da tarde, o Magic Kingdom fica no pico absoluto. Pico de lotação, pico de calor, pico de fila e pico de criança chorando. É o horário que mais drena energia e menos entrega resultado. A família inteligente usa esse horário mais ou menos assim. Almoça com calma, num restaurante reservado, por exemplo, o Beer Guest, que é uma experiência mais imersiva dentro do Castelo da Fera. Mas atenção, porque exige reserva antecipada. Se você não reservou, tudo bem. Temos outras opções, como o Cosmic Ray Starlight, que fica na Tomorrowland, ou o Columbia Harbor House. São ótimas opções de serviços rápidos com ambiente confortável. Depois do almoço, você pode usar esse tempo para experiências com menos fila. Por exemplo, o People Mover, o show de stand-up do Monstros S.A., o Filler Magic, o Enchanted Tales with Belle, até o Hall of Presidents. Todas elas são indoor e com ar-condicionado. E raramente tem uma fila grande. Você pode não perceber, mas essas atrações são extremamente importantes. Porque uma família que descansa no meio do dia, ela aguenta chegar no show de fogos tranquilamente. Agora uma família que não descansa, ela vai chegar no meio da tarde completamente exausta. Agora eu vou falar de estratégias no final do dia e do show de fogos. Das 5 horas da tarde em diante, o parque começa a dar uma respirada. A temperatura cai, as filas começam a diminuir gradualmente e o parque fica ainda mais bonito. Ou seja, é hora de voltar para as atrações com tudo. Nesse final de tarde é o melhor momento para você fazer atrações que você ainda não fez ou repetir a que você mais gostou. A Main Street de noite é onde você finalmente para, com o castelo iluminado, a luz da tarde e o movimento diminuindo. E ó, vou te falar, é o momento mais fotogênico do dia. A foto clássica com o castelo de fundo e o pôr do sol é exatamente aqui. Então ó, guarda espaço na memória do celular. Para o show de fogos você precisa chegar 30 a 40 minutos antes do show. Assim você pega um lugar bom. E você pode ir tanto mais pra frente, perto do castelo, para ver o show de perto, tanto na Main Street, para você ver as projeções que ficam nas lojas. As duas maneiras são muito bonitas. A dica final é que após o show de fogos, todo mundo quer ir embora, né? E se você tiver um mínimo de energia, esse é o melhor momento para você ir nas atrações mais concorridas. Porque pensa comigo, vai estar todo mundo cansado. Pós show de fogos, as pessoas já fizeram muitas atrações. Então todo mundo vai embora, vai esvaziar as melhores atrações e você pode ir quantas vezes você quiser. Outra coisa também que é importante são as lojas da Main Street. Elas ficam abertas alguns minutos após o fechamento oficial. Ou seja, compra sua pelúcia no final, para você não ter que ficar carregando o dia inteiro no parque. Esse é o roteiro mais completo que você vai achar por aí em português. Todas as atrações, todos os shows, ordem de prioridade, estratégia de chegada, do meio do dia, no final do parque. Mas ó, vou ser honesto com você. Num dia de parque de verdade as coisas mudam. Uma atração fecha por manutenção inesperada. O Light Lane esgota antes das 6 da tarde. Chove às 3 e você não sabe muito o que fazer. Seu filho resolve que não quer entrar numa atração de última hora. E tem uma parada bloqueando a área que você planejou visitar. E é pra isso que existe o guia virtual da Turismo na Flórida. Porque por mais que você conheça o parque, um dia de parque é totalmente imprevisível. Você precisa de um especialista que conheça cada centímetro do parque para te orientar em tempo real e personalizado para sua família. Por isso nós te acompanhamos pelo WhatsApp durante toda a sua visita, em tempo real, avisando qual fila tá curta, o que mudou no dia, como contornar imprevistos, dicas de restaurante, adaptando o roteiro para sua família, agendando light lanes e agendando, claro, restaurantes. É como ter um especialista em Orlando no seu bolso durante todo o seu dia de parque. Então já clica no link aqui da descrição, manda uma mensagem para nossa equipe e garanta já o seu guia virtual. Quem vai com guia aproveita mais, erra menos e volta do parque já querendo a próxima visita. Lembrando, o link tá aqui na descrição. Se esse vídeo te ajudou, e eu tenho certeza que sim, compartilhe agora com quem vai na viagem com você. Literalmente faz toda a diferença do mundo ter um roteiro em mãos antes do seu dia de parque. Se vocês quiserem um roteiro para Universal, pro Epcot, pro Hollywood Studios, já comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nós nos vemos nas filas.